Olá, tudo bem? Sou Roseni Flávia Martins e gostaria de agradecer ao convite para participar, né, desse encontro que nós vamos conversar sobre a pseudociência e a protociência, lembrando que eu não tenho nenhuma intenção, né, de abordar todo o assunto, nenhuma intenção também de saber de tudo. Queria apenas compartilhar com você e semear brotos de reflexão, sementes, né, de observação e sentir o que realmente está presente no momento em relação a tudo isso que a abordagem das constelações estão passando no momento, não só as constelações familiares, mas outras abordagens também já passaram por este momento, né, de tensão e de extremo rechaço, assim, por pessoas que se dizem cientistas, mas que a postura é completamente antiética em relação a um cientista, né? Então, quando você me pergunta, né, se eu tenho notícia de algo parecido que tenha acontecido em outros países, né? Já digo com antecedência que sempre que algo novo surge no campo da ciência, geralmente uma inovação, uma nova teoria, uma forma diferente de agir ou pensar, tem sempre alguma forma de resistência, seja por necessidade de se manter em uma zona de conforto ou uma oposição ao novo, né? Sempre que tem formas que se apresentam diferentes de perceber a mesma realidade. E principalmente quando se trata de algo fenomenológico, aí fica mais difícil, porque nós não temos ferramentas de avaliação que a medicina baseada em evidências gostaria, né, que fossem utilizadas para avaliar qualquer fenômeno, qualquer nova teoria, né? E dentro da história da humanidade, nós sabemos que vários pensadores, né, várias pessoas que intuíram algo diferente, que observaram algo diferente, também foram meio que rechaçadas, né? Por exemplo, Galileu Galilei, né, quando depois de Copérnico, ele ainda afirmou, né, que a Terra girava ao redor do Sol, né? Ele foi rechaçado pela comunidade científica, foi condenado pela Inquisição e passou os últimos dias de sua vida numa prisão domiciliar, né? Por exemplo, também Semmelweis, quando sugeriu, né, que a lavagem das mãos seria uma solução antisséptica que poderia reduzir drasticamente as infecções em hospitais e cirurgias, né? Suas ideias na época foram ridicularizadas, e isso ele estava no século XIX. E somente após a sua morte que suas teorias foram validadas e reconhecidas. Até Freud, né, uma figura central na história da psicologia, teve uma grande resistência sobre a sua teoria sobre o inconsciente, sobre a formulação da sua abordagem, que é a psicanálise, né, foi amplamente criticada pela Universidade em Viena, né, ao longo do tempo e foi visto com ceticismo, né? Mas hoje o seu impacto, né, na psicologia e na cultura é inegável, né? Então a gente percebe dificuldades quando o estudo, por exemplo, o estudo da consciência é algo não mensurável, né? E a gente tem a história, por exemplo, na história, a Alemanha passou por isso por um tempo, acho que no início, dos anos 2000 também houve lá alguma turbulência em relação a isso, e alguns outros locais, como Portugal, né? Sempre algo novo. Isso que eu estou dizendo para vocês, assim, é mundial, né? E a gente tem que ficar atento, né, a esse movimento. Ele é um movimento que tem um tempo de duração, né? Mas a gente, infelizmente, agora a gente está no olho do furacão aqui no Brasil. Se você me pergunta também, né, por que que quando surge uma abordagem inovadora, como as constelações familiares, que se espalharam por
com tanta rapidez pelo mundo, surgem também tantos grupos interessados em desqualificar aquilo que está sendo construído, né? É porque a gente precisa olhar de uma forma mais ampla, né? A postura do homem diante do desconhecido. Então, imaginem que você está num deserto ou num jardim onde só tem a terra, né? E você não vê nada o que tem embaixo da terra. Embora as sementes possam ter sido plantadas, você não consegue verificar isso embaixo da terra. Então, esse estado dessa terra, né, quando a gente olha e não tem nada, uma pessoa que olha superficialmente, pode ser até um cientista, ele vai dizer que aquilo é pseudociência, porque olhando para aquilo lá, ele não vê nada, né? Mas dentro dessa terra já tem várias sementes em germinação e estão em estágios, né, de intenso crescimento, de formação, de transformação. Isso, analogicamente, eu digo que seria a protociência, né? É algo que ainda não brotou, não saiu completamente, né? E ele está em estado embrionário, em estado de germinação. No caso das constelações, nós já temos esse estado, né? Esses brotos saindo para fora da Terra com todo o movimento que Bert Hellinger tem feito, né? Eh, os livros que ele publicou, que são mais de 100 livros em mais de 30 idiomas, né? Os textos, artigos científicos, enfim, estamos começando a formar esse jardim externamente, mas ainda alguns cientistas insistem em chamar de pseudociência. E digo mais, né? A pseudociência, né, ela refere a um conjunto de crenças ou práticas que não seguem métodos científicos rigorosos, né, que não são apoiadas por evidências confiáveis. Só que quando esse método, quando essa abordagem está em construção, não tem como você ter evidências confiáveis, justamente porque está em construção, né? Então, a pseudociência ela fica muito criticamente questionando, né, a falta de método científico, né, as hipóteses que não são testáveis. Acontece que dentro da fenomenologia você nem tem hipótese, porque você tem que chegar vazio para você avaliar aquele fenômeno, né? Eles caracterizam também quando são evidências anedóticas, né? Que são estudos onde você tem a organização, né, metodológica daquela abordagem sendo de uma forma não sistemática, né? Eles refutam isso também e têm resistência, eles tendem a ignorar e desconsiderar tudo. E aí eles fazem um belo trabalho, né, de imprensa, né, negativa, né, a fim de denegrir, né, a imagem, denegrir com todo o processo de construção da abordagem, afirmando que ali naquele jardim não tem nada. Mas a protociência, né, ela tem assim uma característica, né, de ser um método em desenvolvimento, né, uma abordagem em desenvolvimento que precisa, né, de ferramentas para avaliar isso. E principalmente se tem relação, por exemplo, como as constelações têm relação com a consciência, né, é muito mais difícil. E aí a gente pode verificar, por exemplo, né, que tem alguns pesquisadores, né, que iniciam, né, um movimento de resgate do estudo da consciência, né? Que a consciência é a característica mais importante da mente, né? Que ela constitui de fenômenos mentais qualitativos, subjetivos, né? Então, é difícil a gente estudar a consciência, né? E é justamente o que acontece na constelação. Há uma movimentação do campo sistêmico e da consciência das pessoas, né? E ele afirma que fenômenos mentais existem só quando são vivenciados, né? Então, hoje nós estamos em estado de protociência, em estado de exploração inicial, com um potencial crescimento e interesse global.
né? Então, concluindo, a protociência é um estado embrionário de novas hipóteses, teorias ou abordagens propostas que estão em desenvolvimento, tá? A pseudociência é um termo pejorativo utilizado para desqualificar qualquer teoria ou nova abordagem, porque a gente desafia práticas e crenças estabelecidas, né? Existe o preconceito e resistência, existe a competição e o interesse financeiro, né? Novas abordagens podem ser vistas como uma concorrência por profissionais, né? Por empresas, enfim. Então, tudo isso mexe muito com a gente e tem um grande processo, que é o processo, o movimento da racionalidade médica científica, que teve início no século XVII, né? Que tem como premissa organizar a produção do conhecimento humano para curar doenças. Então, ele se baseia num princípio de controle da natureza biológica. Então, tudo que não é controlável, mensurável, está refutado, né? E também tem essa tendência ao domínio das relações sociais. Então, ele utiliza, né, essas fundamentações para curar doenças, né, como uma forma de classificar, padronizar, quantificar, categorizar as doenças em compêndios médicos, né? Desconsidera completamente a história individual, focando apenas nos sintomas das pessoas, né? Eles sempre recomendam um processo padronizado de conduta terapêutica, né? Desconsidera toda a experiência empírica da ancestralidade, do que já foi construído, né? Que está baseado na observação, experimentação e tradição. Impede a apropriação do processo de autocuidado e autocura do indivíduo, onde ele é a parte mais importante do processo. Mantém o doente refém de indústrias farmacêuticas, né? Refém de resultados que são patrocinados por indústrias farmacêuticas. Rechaça completamente a medicina integrativa e complementar, rotulando-a como pseudociência, que é o que acabamos de discutir. E desconsidera, né, as proposições, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, que em 1978, né, restabelece a horizontalidade entre o curador e a cura, o uso de tecnologias mais acessíveis e simplificadas, né? E o incentivo, né, a atividades e a valorização da sabedoria ancestral. Então, quando você pergunta para mim se é possível estabelecer um acordo de cooperação com pessoas que têm outras ideias, se alinham a outros paradigmas a partir do respeito e da verdadeira investigação, eu acho que sim, né? Desde que haja maturidade, respeito mútuo, um compromisso com a verdadeira investigação e uma postura de humildade e imparcialidade. Um diálogo aberto e respeitoso é necessário, um ambiente onde todas as partes se sintam seguras e possam ser consideradas para respeitar suas opiniões e preocupações, sem medo de julgamento, sem manipulação, sem distorção e a criação de um ambiente sem dualidade, né? Objetivos comuns, o objetivo comum de tudo isso, né, é o bem-estar da população, é o bem-estar em relação à saúde mental da população, principalmente, né? E a gente pode ter o respeito, né, entre áreas diferentes de pesquisas, ferramentas diferentes de pesquisa, né? Sim, a gente pode colaborar com a pesquisa baseada em evidências, essencialmente as pesquisas quantitativas, mas isso não é todo o resultado importante dentro de uma abordagem, principalmente uma abordagem que considera o processo fenomenológico, né? Essas equipes que refutam, esses cientistas que refutam, né, outros tipos de abordagem, precisam ter uma flexibilidade aberta à mudança, né? A mente aberta para estar disposto a adaptar e integrar novas ideias, experimentar, vivenciar novas abordagens, participar,
por exemplo, de sessões de constelação familiar, né? Uma comunicação eficaz, evitando mal-entendidos, evitando distorções, né, de falas das pessoas, corte de falas, construindo uma linguagem não verdadeira, né? E reconhecer limitações, né? Todos reconhecerem que nenhuma abordagem tem todas as respostas, né? Que existem, que podem existir pessoas que não se adaptam àquele tipo de abordagem, né? E está disposto a admitir, né, e aprender com essas limitações, né? Estabelecer uma cooperação a partir do respeito e da verdadeira investigação. Requer muito esforço e compromisso, mas pode levar a avanços significativos e ao enriquecimento mútuo de todas as partes envolvidas. Bem, a gente sabe, né, que há um ano o Conselho Federal de Psicologia emitiu uma nota técnica recheada de afirmações distorcidas a respeito das constelações familiares, né? E a partir desse descompasso de informações, né, eles fizeram uma verdadeira caça, né, aos psicólogos, ameaçando a perda de registros profissionais, né? E se você me pergunta quantas denúncias são necessárias para iniciar um processo de averiguação de determinada abordagem terapêutica que pode resultar numa nota técnica. Então, eu digo para você que a quantidade de denúncias necessárias, não existe um número fixo dessas denúncias, né? Muitas vezes, uma única denúncia, se bem fundamentada e com evidência suficiente, pode iniciar um processo, né? Só que a gente sabe que dentro da ciência a gente tem uma margem de erro, né? Então, num país, né, que nós temos 215 milhões de pessoas, quase 10% da população sofre com distúrbio de ansiedade, onde metade da população se preocupa com a saúde mental e um em cada quatro pessoas no país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida, uma denúncia, vamos considerar que seja um número ínfimo, muito pouco, né? Mas vamos dizer que o CEFP tenha recebido algumas denúncias, né? Não sabemos a quantidade, não sabemos a localidade para a gente fazer um monitoramento, né? Mas vamos dizer que ele tenha recebido algo que seja significativamente possa produzir, né, essa emissão da nota técnica, né? Então a gente inicia um processo de averiguação, né, com uma análise preliminar, a notificação do profissional, a investigação para saber o que realmente aconteceu, um parecer técnico, né, para depois iniciar um processo de disciplinar e o desfecho do processo, né? Então, em tese, né, quando a gente tem um aumento expressivo de denúncias, há necessidade da elaboração de uma nota técnica para que essa discussão seja feita nos conselhos regionais e depois haja a votação, né, desses conselhos no Conselho Federal de Psicologia. Se você me perguntar, existe uma norma, né, técnico-científica para a elaboração de uma nota técnica? Ou seja, é necessária uma pesquisa em base de dados científicos para a elaboração da nota técnica, né? Então, vamos dizer que tenha sido feita toda aquela etapa que eu já disse anteriormente, o número de denúncias, né, suficiente para iniciar esse processo, né? Então, a nota técnica deve ter como princípio clareza e precisão, uma linguagem clara e direta, né, evitando ambiguidades, evitar o sigilo, né, ser transparente quanto ao tema da denúncia, o número de denúncias, né, apontando a localidade das mesmas, é claro, mantendo o sigilo essencial do nome da pessoa, idade, etc, né? Mas abrindo isso, sendo claro, né? Para que haja um verdadeiro monitoramento e mapeamento
do problema em questão. Precisa ter uma objetividade, uma neutralidade, apresentar os dados e informações de maneira imparcial, sem viés ou opinião pessoal ou tendência à manipulação de opiniões. Tem que haver na elaboração da nota técnica um rigor científico, tá? Basear-se em evidências e métodos científicos, assegurando a validade e a confiabilidade das informações apresentadas. Transparência, explicar claramente as fontes de informação, métodos utilizados e a limitação, né, da elaboração dessa nota técnica. A criação de um grupo, tá, de trabalho composto por uma equipe qualificada, necessária a identificação dos participantes da nota técnica, com nome e currículo dos participantes, criar uma comissão de avaliação com expertise na área, quer dizer, com paridade. Então, ter tanto o profissional do CRP, do CFP, o profissional psicólogo e o profissional constelador para poder elaborar essa nota técnica. Outra coisa importante também é que essa nota técnica, ela tem que ser elaborada, ela tem um roteiro de elaboração, né? Com título, identificação dos autores, né, as pessoas responsáveis pela nota, o objetivo, o contexto e justificativa da elaboração dessa nota, uma metodologia utilizada, então, a descrição, né, de como foi realizado cada passo dessa nota técnica, resultados e discussão, as conclusões e recomendações, as referências bibliográficas utilizadas nessa nota técnica, anexos, se necessário, e a data e versão. Porém, na nota técnica emitida pelo CFP, a nota técnica 01 de 2023, nós observamos, né, que não consta o nome dos membros que constituíram o grupo de trabalho das constelações familiares, não houve a divulgação ampla à sociedade, ou pelo menos aos integrantes da profissão de psicólogo, né, sobre a constituição do grupo de trabalho. Não houve a publicação, né, da constituição desse grupo de trabalho. Não houve e não foram produzidas atas das reuniões desse grupo de trabalho, que também não foi um grupo de trabalho com paridade, né? Para se conhecer datas, pessoas e o conteúdo das discussões. Então, a metodologia não foi realizada. Não houve abertura de debates e consulta pública sobre a nota técnica. Não houve participação de psicólogos especializados em constelações familiares. Não houve a participação de profissionais consteladores familiares que estão fora do CFP. Não houve abertura para debates com profissionais de outras áreas e profissões que se utilizam e são especialistas em constelações familiares. Não consta nome das pessoas envolvidas, né? Colocados sob sigilo, taxados no processo de forma irregular para ocultar a participação dos profissionais que participaram da nota técnica online, e isso deve ter muita transparência. Quem elaborou, quem participou das discussões, das reuniões, né? A montagem do processo foi de forma irregular, já que não segue datas cronológicas da produção dos documentos. Não consta casos, denúncias, nem qualquer fato que apontem distorções ou danos supostamente sofridos pelos usuários das constelações familiares que corroborem com as conclusões da nota técnica. Então, isso é muito importante, porque o número de denúncias tem que constar nessa nota técnica. Você pode deixar sigiloso o nome e etc., informações pessoais, mas o número de denúncias é muito importante para a gente fazer um monitoramento, até inclusive para conhecer se a abordagem das constelações tem reações adversas, oferece efeitos iatrogênicos e reações adversas, certo?
Então, isso fica muito importante. Por quê? Porque o fenômeno das constelações familiares está em franco crescimento, né? E como a gente pode mensurar isso, né? Medir o interesse global das constelações familiares, né? Ele pode ser feito por meio de várias estratégias. A gente pode fazer uma análise, né, das tendências através de pesquisas online, né, utilizando a própria web com mecanismo de busca, palavras-chave, né, algumas ferramentas do Google, como o Google Ngram Viewer, Google Trends, para a gente avaliar o número, né, de palavras-chave postado a respeito disso. Nós podemos avaliar também, por exemplo, no Google Search, se você coloca lá, digita lá, constelações familiares, constelações sistêmicas, o número de resultados que aparece por segundos, né, em relação ao Google acadêmico, o número de livros que aparece, né? Então, por exemplo, se a gente fizer digitar, você pode digitar aí mesmo, né, no Google, um número, por exemplo, em português, né? Essa pesquisa eu fiz o ano passado, eu digitei lá constelação familiar, apareceram 2.770.000 resultados por segundo. Eu digitei constelação sistêmica, apareceram 327.000 resultados por segundo, né? Em inglês, né, Family Constellation, apareceu o resultado de 86.800.000 resultados por segundo, né? Com a palavra-chave constelação familiar. Com constelação sistêmica, 4.000, Systemic Constellation, 4.350 milhões de resultados por segundo. Então, você me diz que é uma abordagem que não tem interesse global, né? E se a gente for verificar, por exemplo, quando que essa palavra foi primeiramente utilizada, né, através de um recurso que se chama Ngram Viewer, né, que ele infelizmente não tem a palavra-chave em português, só tem em alemão, inglês e espanhol, mas se você observar, né, essa palavra, né, constelação familiar em alemão, a primeira vez foi em 1840 e em 2019 teve um aumento de 72.386% na divulgação dessa palavra, quer dizer, no número de vezes que essa palavra aparece dentro do Google, né, que ele é avaliado de 1840 até hoje, né? Então, tem meios da gente avaliar justamente o resultado desse percentual global, né, das constelações, né? Quantas vezes e qual é o crescimento exponencial dessa palavra-chave, né? A gente tem as redes sociais, as mídias digitais, né? Podemos verificar hoje, por exemplo, né, utilizando o Instagram, utilizando o Facebook, podemos fazer essa análise através de ferramentas de inteligência artificial. Quantas vezes essas palavras são digitadas por dia? Quantos hashtags nós temos dessas palavras, tópicos populares, né? Por exemplo, série da Netflix, com 2 temporadas sendo feita para falar, para orientar, para mostrar o tema das constelações familiares. Veja, isso aí é mundialmente, né, reproduzido pelo Netflix, né, tendo a legenda, a tradução para diversas culturas, né? A gente pode ver pelo interesse da população em geral, né, procurando as sessões de constelação, participando das sessões de atendimento, seja individual ou global, de pessoas interessadas, né? Os dados de pessoas interessadas em se participar de workshops, de entrevistas, de lives, de eventos, de apresentações, né? De terapeutas interessados em participar de cursos, conferências, seminários, workshops. Aí você vê a publicação de textos, livros, através de sites, blogs, vídeos, no YouTube, podcasts, e aí você começa com a publicação de pesquisas acadêmicas, artigos e teses, né?
livros e publicações que a gente pode também encontrar em plataformas como Amazon, Google Books, livrarias online, livros específicos acadêmicos, livros que abordam o contexto geral, livros de conceitos, livros abordando novas formas, né, de, de vivência do método das constelações familiares e sistêmicas. A gente observa pelo crescimento das organizações de profissionais, né? Associações, institutos, escolas. Aqui no Brasil, né, nós temos três organizações de mais referência, que seria o ABC, que é a Associação Brasileira de Constelação Familiar, o Instituto Brasileiro de Constelação Familiar, e agora o SEX, que é o Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas, que temos como missão aqui é, trazer, né, a excelência a essas constelações. Temos vários grupos, GTs, né, várias diretorias que vão trabalhar visando essa excelência nas constelações, essa excelência nessa abordagem. No mundo, principalmente, por exemplo, na Alemanha, como exemplo, nós temos a Associação Alemã de Constelação Familiar, nós temos na Europa a ISCA, que é a Associação Internacional de Constelação Familiar. Nós temos os relatórios de monitoramento, né, das políticas nacionais de práticas integrativas e complementares. Esses relatórios têm uma imensa importância, principalmente agora, a partir de 2018, que as constelações familiares foram inseridas como uma prática integrativa e complementar reconhecida pelo SUS após inúmeros anos de estudo pela Comissão Científica do Ministério da Saúde e, principalmente, esses relatórios fornecidos, eles hoje têm o número, né, das práticas sendo oferecidas, mas esse relatório também precisa agora que a gente faça uma pesquisa sobre a qualidade, né, uma pesquisa de satisfação para essas pessoas, né, que estão é, utilizando a abordagem das constelações familiares como uma forma, né, de acesso ao tratamento dos transtornos, né, emocionais dessas pessoas, né. No ano de 2022, foram 11 mil sessões de constelações familiares oferecidas gratuitamente, sem custo nenhum para a população e sem custo nenhum para o governo federal, tá? A deixar bem claro para vocês que as constelações não utilizam dinheiro público para serem realizadas dentro do SUS, ok? Bem, falando então, né, dessa questão dos estudos científicos, a gente pode falar então sobre quais são os estudos científicos que nós temos em destaque agora, né? Nós temos estudos científicos que são divididos em estudos conceituais, que são aqueles estudos em que você vai descrever como funcionam as constelações, estudos quantitativos, né, que são estudos que precisam de um desenho de estudo, onde você precisa definir o número de pessoas que vão ser estudadas, a metodologia, as ferramentas de avaliação, para que você possa fazer uma análise de dados. Os estudos qualitativos, que são estudos em que você não precisa ter uma metodologia tão rigorosa, né? Mas eles precisam, por exemplo, podem ser com perguntas mais abertas ou questionários semi-estruturados, né? Apesar da gente já ter estudos qualitativos, né? Que você tem um rigor metodológico muito grande, né? E também nós temos a revisão de literatura, né? Onde há uma revisão em que você faz o apanhado de todos os artigos que falam sobre aquele assunto, né? E a revisão sistemática, né? Que é a pérola dos cientistas que só olham para a medicina baseada em evidências, que é aquela medicina que precisa de organização, de sistematização, de análise estatística, de replicabilidade, tá bom?
Então, a gente tem, por exemplo, o primeiro artigo no Reino Unido, que é a posição na constelação familiar influencia o estilo de vida. Então, Adolf Adler, né, foi o pioneiro a constatar que a importância da ordem do nascimento, ou seja, a situação em que nascemos e a maneira como interpretamos esses fatos, pode influenciar o nosso caráter e o comportamento dentro do núcleo familiar, tá? E aí ele fundamentou, né, a psicologia individual profunda. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar para vocês publicação, né, do Alfred Adler, né, Reino Unido, 1937. E ele foi, então, pioneiro. Ele foi, quando ele diz, né, que a ordem de nascimento, ou seja, a situação em que nascemos e a maneira como interpretamos esses dados, esses fatos, podem influenciar o nosso caráter, isso não tem a ver com a ordem de pertencimento. Então, parece que Adler foi o primeiro a acessar essa informação, né? Assim como outros pensadores, como Jung, né? Parece que a informação sobre essas ordens, né, do amor, parece que ela já estava dentro do campo, e Bert Hellinger que sistematizou isso. Aí a gente pode também ver aqui, deixa eu ver aqui, como que eu vou passar a próxima. Depois nós temos a pesquisa, né, nos Estados Unidos, né, onde as constelações familiares são descritas, né, por Dan Cohen como um processo grupal, fenomenológico, sistêmico e inovador da Alemanha, né? Então, ele descreve o processo, como acontece dentro de uma constelação. Então, esse artigo é de extrema importância. E ele conclui, né, que esse processo de constelação familiar pode servir como um complemento a um curso convencional da psicologia, quer dizer, como um coadjuvante, né, do tratamento psicoterápico, né? Os insights vêm à tona através do processo, podem informar, iluminar a fundo e ser integrados com as intervenções. Então, é uma forma de você fazer um tratamento em que você utiliza várias abordagens. Depois, na Alemanha, em 2006, o resultado de um estudo retrospectivo de 10 anos, baseado em mais de 850 constelações, né? E eles querem, então, observar a eficácia das constelações na saúde mental, né? Então, são participantes que são ativos nos seminários de constelação, é, e aí eles observam que há, né, onde as suas preocupações pessoais, quer dizer, onde as suas angústias estão sendo trabalhadas, melhora um estado mental melhorado, um estresse mental reduzido e um menor grau de incongruência em comparação com participantes ativos, né? Em comparação com participantes que estão na lista de espera, né? Então, isso é o princípio de um trabalho em que você, quando você, por exemplo, dentro de um país como o Brasil, em que você, uma em cada quatro pessoas, sofre de distúrbio de ansiedade, está em sofrimento, não tem como você fazer atendimento individual para essas pessoas e não tem como essas pessoas terem condições de pagar um atendimento individual, né? Então, quando você observa que você tem uma abordagem que ela é dinâmica, que ela pode ser feita em sessões individuais, que ela pode ser feita
em sessões grupais, que ela pode ser feita dentro do Sistema Único de Saúde, que já houve um estudo de embasamento para que ela fosse aprovada, né, nas PNPICs, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que não há custo nenhum. E você rechaçar essa possibilidade de dar uma opção de acompanhamento, né, dentro dessas pessoas com transtornos, né, emocionais, transtornos mentais, né? Isso é muito, tem que ser muito questionável. Qual é a base desse movimento? Aonde está esse movimento que ele não olha, né, para o bem-estar geral da população, que ele fica preso em pressupostos e denominações, né, precipitadas como pseudociência. Então, aí depois a gente vê na Alemanha, em 2014, né, melhorando a experiência pessoal em comunidade por meio de seminários de constelação familiar, resultado de um estudo controlado, randomizado, né? Então, esse estudo é exatamente do jeito de estudo, dos estudos que as pessoas querem que os cientistas querem na medicina baseada em evidências, né? Com uma descrição completa, um N, um número de pessoas participantes, ferramentas de avaliação, análises estatísticas e etc. Então, eles examinaram a eficácia dos seminários de constelação familiar na experiência dos indivíduos, em relação a pertencimento, autonomia e confiança. Então, foi demonstrado uma eficácia a curto prazo do seminário de constelação familiar, né? Nenhum evento adverso foi relatado, isso é muito importante. E é a primeira evidência, né, que as constelações familiares tendem a influenciar positivamente a experiência dos participantes nas comunidades, né? Então, a gente já está iniciando, nesse jardim, já estão tendo brotos, né? Brotos de evidências científicas que são importantes, né? Que nos ajudam também a nos estruturar, mas não é só isso, né? Depois, na Austrália, em 2018, né? Um outro artigo intitulado Respondendo à Psicologia Intergeracional do Trauma, um artigo de revisão da literatura sobre o lugar da terapia de constelação familiar, né? Então, é uma revisão não sistemática internacional da literatura, e aí eles verificaram que há uma base crescente para apoiar o pressuposto teórico e fenomenológico proposto por Bert Hellinger para as constelações familiares e sistêmicas. Encontraram muitos estudos de casos. Aí vem a primeira revisão sistemática, né, em que ela faz a procura através de diversas bases de dados, né, descritas nessa pesquisa. É uma pesquisa feita de forma multicêntrica, né, entre o Canadá, a Holanda e a Alemanha, em 2021, aonde eles consideraram, então, a eficácia da terapia da constelação familiar na melhoria da saúde mental. Essa era a hipótese deles. E aí eles foram pesquisar, né? Eles acharam 4.197 estudos sobre o assunto, mas como a revisão sistemática é muito criteriosa, com padrões muito pré-determinados, eles fizeram uma filtragem e aí, a fundo, eles consideraram como padrão ouro 12 estudos, com um N de 880 pessoas, né? Não é um N pequeno, para uma primeira revisão sistemática. Nesse mesmo ano, a mesma equipe, só que liderada pela Schultens, avaliou as constelações sistêmicas aplicada nas organizações, também uma revisão sistemática. Eles concluíram que a constelação sistêmica é efetiva no contexto organizacional. Foram selecionados 3.908 estudos, mas por esse rigor metodológico, foram selecionados 7 estudos com um N de 420. Então, veja, com a revisão sistemática anterior do Barna, com a revisão sistemática da Schultens, nós já temos um N, quer dizer, um número de participantes de 1.300 pessoas em locais diferentes. Então, quer dizer, em estudos realizados em locais diferentes. Não dá para a gente, então, refutar isso, dizendo que não é medicina baseada em evidências. Estamos tendo vários brotos, vários estudos, né?
E aqui no Brasil, em 2022, três pesquisadores brasileiros da Universidade Brasileira com a Universidade do Exterior, né? Eles fizeram, então, uma análise sistemática das técnicas baseadas em constelações, abrangeram, então, né? Não só as constelações familiares, as constelações sistêmicas, as constelações estruturais, eles usaram um processamento de linguagem natural para avaliar como uma ferramenta de inteligência artificial, né, um mapeamento das constelações, né? Então, eles encontraram várias informações na literatura e verificaram as principais aplicações da constelação, né, utilizando essas ferramentas de inteligência artificial. Observaram que as técnicas das constelações são temas de estudo no mundo todo e atualmente em aproximadamente 20 países do mundo. Na Alemanha, em 2015, né, a gente tem, então, algumas pesquisas qualitativas, né, o princípio do sentimento, o método das constelações sistêmicas estruturais para a resolução de problemas técnicos e de tomada de decisão, né? Então, eles fizeram um trabalho com as constelações, né, para revelar as experiências subjetivas, como sentimentos, humores, emoções, sensações corporais, né? Relacionar isso, né? Como que isso influi num processo de tomada de decisão, né? E aí, de acordo com as pesquisas mais recentes, eles observaram que o uso do sentimento, né, é uma forte fonte de informação que segue os mesmos princípios do uso de qualquer outra informação. Então, você vê, aí a gente já está utilizando sentimentos, emoções, sensações, percepções. Depois, na Alemanha, em 2016, as constelações sistêmicas na gestão da diversidade, né? A constelação sistêmica é baseada na experiência pessoal, particular, na experiência própria da pessoa, né? Sobre a consistência dessa percepção representativa. Então, tem a ver com a história da pessoa, né? A representação que ela faz. Então, e isso, né, atualmente, cientificamente, a gente só pode avaliar de forma rudimentar, porque a gente ainda não tem uma ferramenta para a avaliação da consciência, né? A gente tem ferramentas indiretas. Por isso que a pesquisa fenomenológica ela é diferente, né? Ela precisa, primeiramente, ter o esvaziamento de qualquer hipótese, de qualquer teoria, de qualquer julgamento. Ela precisa ser a observação do fato, do fenômeno em si, né? E aí eles recomendam, né, a aplicar as constelações sistêmicas no ambiente laboral, experimental e profissional. Então, os artigos que eu queria assim dar um brilho, né, destacar, né, seriam esses artigos. Mas a gente tem também outras outros artigos, né, vários outros artigos. Nós estamos fazendo uma tabela, né, de artigos científicos, né, onde nós já temos cadastrado aproximadamente 300 referências, né? E a gente está aprimorando essa tabela, né, através do GT científico aqui do Centro de Constelação Sistêmica, né? E a gente viu que assim que existe uma grande diferença dentro da comunidade científica em modos de pesquisa científica, né? Existe o modo empírico, né, que são pesquisas baseadas em observação, experimentação, né? A replicabilidade, a mensuração, análise dos dados, formulação de hipóteses, teorização, etc. E também tem a característica da pesquisa fenomenológica. É um foco na pesquisa na experiência vivida, né, pela pessoa. Então, ela não tem um questionário estruturado, ela é apenas uma narrativa, né, uma descrição,
né, da experiência vivida pelo indivíduo. Ela é descritiva, não é interpretativa, né? Ela precisa de um fenômeno que se chama redução fenomenológica, né? Que é uma postura de suspensão de julgamentos, né? De preconceitos ou de preconcepções, para a gente poder entender de verdade a perspectiva dos participantes, né? Ela precisa de entrevistas profundas, análise do texto descritivo, né? Uma descrição da essência, né? Precisa de uma contextualização individuais, né? Então, entrevistas, várias entrevistas, né? Diários e narrativas, considera muito a observação do participante, né? Então, essa é, ao me ver, a pesquisa que realmente vai mostrar esse fenômeno da abordagem das constelações, né? Vai poder dar um, um panorama de como isso acontece, né? Porque ela vai considerar as diversas formas individuais de se perceber, de sentir, de representar, de interpretar a realidade, as posturas corporais, as emoções, as percepções, as sensações, as memórias. E isso tem a ver com a linguagem, com a cultura, com a história pessoal, né? E isso são fatores fundamentais para serem avaliados nas intervenções, tá? Então, se você me pergunta sobre esses resultados, são vários, são inúmeros, temos muitos, né? E a gente hoje está estruturando isso, né? De uma forma em que a gente possa nos estruturar e mostrar que nós não somos pseudociência, que nós estamos na fase de protociência. Quando você me pergunta quais são os países de maior destaque em estudos científicos, né? Nós podemos ver assim países como, por exemplo, a Alemanha, né, que tem bastante destaque nos estudos científicos. A gente pode ver países como o Brasil também, tem muitos estudos científicos, principalmente em relação ao direito sistêmico, Estados Unidos, México, África do Sul, Reino Unido, Espanha, Holanda, Áustria, Austrália, Suécia, China, Sri Lanka, Suíça, Romênia, Hungria, Dinamarca e Japão, tá? Muitas universidades envolvidas, né? Universidade na Alemanha de Hamburgo, de Heidelberg, Universidade Técnica de Berlim, né? Então, são milhares de universidades também envolvidas com esses estudos, né? É, e o caminho para a estruturação, né, dessas constelações é o caminho que Bert desenvolveu ao longo da sua vida, né? Iniciou pelo caminho em contato com a filosofia, né? Com filósofos como Lao Tse, Brentano, Russell, a observação, né, a observação e a meditação, né, observou durante algum tempo a comunidade Zulu na África, outras abordagens teóricas, como a terapia primal, análise transacional, psicanálise, Gestalt, teoria geral dos sistemas, hipnoterapia, programação neurolinguística, a reconstrução familiar, a lealdade parentais invisíveis, psiquiatria infantil, psicodrama, terapia sistêmica familiar, né? E aí, ele então vai construindo essa abordagem através de experimentações, né? Isso é muito importante, né? As experimentações, né? A evolução dessa abordagem através das sessões, dos workshops, né? Dos cursos, dos livros, mais de 100 livros, como eu já disse, traduzido em mais de 30 idiomas. Aqui no Brasil nós temos 29 livros.
E depois isso foi se expandindo, foi começando a realizar um outro, como é que eu posso dizer? Foi começando a ter também uma diversidade de acesso nas constelações, né? As pessoas, outros consteladores foram se formando e foram intuindo novas formas de acessar, esse campo, mórfico, esse campo morfogenético, e aí a gente tem toda essa história, né, das constelações que estão por aí, como brotos em diversos jardins, né? E, como já disse para vocês, já mostrei os resultados, das pesquisas de mais destaque nessa área, mas agora eu queria contar um pouco sobre perguntar, né, também, após contar para vocês, né, essas áreas de maior destaque, né, contar para vocês também da publicação de um amigo nosso, né, que também tem um artigo publicado aqui no Brasil, num momento em que a gente não estava, né, diante dessa confusão, né, dessa ebulição aí. Então, em relação aos resultados científicos das constelações, eu vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar a tela. Então, nós temos aqui os resultados científicos das constelações familiares. Então, as principais áreas de aplicação das constelações, né, são principalmente a organizacional, tá? Com 43,78%. Esse método, né, aonde eu consegui isso foi através daquele trabalho de brasileiros utilizando a inteligência artificial. A área da saúde, principalmente a saúde mental, e o direito do sistema jurídico, com quase 20% dos resultados, tá? Na saúde mental, é quase 40% dos resultados. Então, na saúde mental, os resultados gerais, aqui embaixo, no final da tela, está o nome, né, as referências, sobrenome e data de todas as referências desses resultados, ok? Então, melhora na adesão ao tratamento, melhora no estado geral de saúde mental, estresse, ansiedade, depressão, somatização, hostilidade, sintomas obsessivos compulsivos, transtornos de humor, da esquizofrenia, ideação paranoide e suicida. Aprimoramento do senso de coerência, da autoimagem, autoaceitação, autoeficácia de se sentir seguro no seu potencial, autonomia, da confiança, né, da autoconfiança, diminuição da dúvida e das crenças limitantes. Melhora nos relacionamentos através da percepção da capacidade de resolver conflitos, né, situações interpessoais conflitantes, seja nas relações sociais ou com familiares, pai, mãe, cônjuge, filhos, e isso causa uma sensação, um aumento da sensação de bem-estar. Durante todo o processo, né, do trabalho, né, em que o indivíduo está utilizando essa abordagem, pode haver uma tomada de consciência de traumas profundos e inconscientes. Por exemplo, morte e suas consequências nas relações familiares, né? Porque a abordagem das constelações, ela tem também essa parte específica dos traumas, né? Dos traumas biográficos e traumas transgeracionais, em que a pessoa fica congelada, né? Ela fica com o corpo, inclusive, retesado, né? E uma das áreas do estudo das constelações é específica a área dos traumas. Há um amadurecimento e aprofundamento no processo interno de autoconhecimento, né? Mudanças na dimensão cognitiva, da percepção de si, da percepção do outro, ampliação da sensação de relaxamento, felicidade, otimismo, alteração positiva nos sentimentos de determinação, esperança, alegria e poder como atitude na vida, diminuição do sentimento de desamparo,
alívio dos sintomas psicossomáticos, como prurido, dor pélvica em mulheres. E isso tudo é como consequência, né, de melhora do estado emocional. Temos também, na infância, né, foi observado que houve uma eficácia das intervenções sistêmicas isoladas ou como partes de programas em transtornos do sono e apego na infância, abuso sexual infantil e negligência, alterações emocionais, a melhora, né, de alterações emocionais, incluindo ansiedade, depressão, transtorno bipolar e automutilação, tá? Então, isso também pode ter uma melhora em problemas de conduta, incluindo dificuldades comportamentais, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, diminuição da delinquência e uso indevido de drogas. Distúrbios alimentares, incluindo anorexia, bulimia e obesidade. E pode ser utilizado como um recurso na área de aprendizagem. No âmbito corporativo, nas constelações sistêmicas organizacionais, os resultados que nós temos principalmente na gestão da diversidade entre as pessoas dentro de um ambiente organizacional, né? Então, eles observaram uma melhora significativa no campo das relações interpessoais, aumento da cordialidade, diminuição do conflito nos relacionamentos, pode ser utilizada como um recurso auxiliar na solução de execução de tarefas, uma ferramenta de aconselhamento, coaching e simulações, né, de grupo, de grupo, de situações grupais, na resolução de problemas de negócios, de mudanças futuras, auxilia no desenvolvimento de uma cultura corporativa sustentável e possibiliza valorizar os pontos fortes de cada membro da equipe. Auxilia no planejamento e monitoramento de carreira, especialmente para jovens. Estimula a percepção emocional e afetiva na compreensão do processo de liderança na educação universitária. Já no direito sistêmico, no Poder Judiciário brasileiro, 78% dos tribunais de justiça já aplicaram, em alguma medida, essa metodologia para mediações de conflito em família. Então, ele atua, né, na resolução de conflitos como divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, união estável, inventário, adoção, né, e casos de violência doméstica, em questões criminais, penitenciárias, causas cíveis envolvendo idosos, falências e superendividados. Os índices de conciliação em processos judiciais de guarda de criança, alienação parental, inventário e pensão alimentícia aumentaram significativamente, formando acordos em mais de 90% dos casos. Na comunidade global, a constelação, através dos recursos, principalmente da linguagem transverbal, oferece um potencial terapêutico para integrar diferentes culturas e abordagens culturais. Oferece um espaço coletivo para reflexão moral compartilhada sobre problemas psicossociais, históricos e padrões culturais de determinada nação, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente observar que as constelações, elas têm uma grande possibilidade de estar, como é que eu posso dizer, sendo utilizada como de uma forma terapêutica, não só na saúde mental, como em vários outros locais. E também eu queria ressaltar aqui que as constelações não foram sempre refutadas, né, pela comunidade científica e nem pelos conselhos regionais. Inclusive, eu tenho uma edição de uma revista aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui, ó, revista aqui, a revista Psicologia, né, que aproximadamente em 2016, né, fez um especial
sobre a constelação familiar. Olha, vocês podem observar aqui, né? Fez um especial sobre a constelação familiar. E imaginem uma revista, né, de psicologia que vai conversar somente sobre essa abordagem, tá? Essa revista, infelizmente, nós não temos ela disponível online, né? Mas o nosso colega aqui do sexo, Ricardo Mendes, ele inclusive escreveu um artigo para essa revista, O Caminho da Reconciliação Integral, né? Então, se você me perguntar, né, qual o caminho a ser percorrido pelas constelações sistêmicas para que essa abordagem cresça em respeitabilidade junto à sociedade de uma maneira geral, eu digo que é justamente o que Ricardo falou há alguns anos atrás. É o caminho da reconciliação integral, em que haja respeito mútuo pela diversidade de opiniões, diversidade de abordagens, a consideração da sabedoria, né, do planeta, que tem 4 bilhões de anos, e a nossa ciência tem apenas 400 anos. Então, de respeitar quem esteve antes aqui, quem sobreviveu a tudo que aconteceu no planeta, até chegarmos, até há 400 anos atrás, a respeitar essa sabedoria fenomenológica que não foi e talvez não será mensurada na sua totalidade, mas que nós, terapeutas sistêmicos, acreditamos que ela está completamente registrada dentro da nossa memória celular, dentro do nosso DNA emocional, né? De alguma forma, nós temos essa consciência, né? Então, o acolhimento e respeito da diversidade das constelações, né? Porque isso também existe dentro do campo de consteladores, né? Há um certo preconceito, né? De outras formas de acessar o campo, né? De constelações. O próprio Bert Hellinger mudou isso, né? E a gente precisa ter esse respeito entre nós, terapeutas consteladores, considerando que no mundo, assim, dependendo da cultura, né? Há uma forma muito diferente de acessar, né, o campo dentro das constelações familiares, né? Respeitar o caminho natural de aprimoramento dessa abordagem, né? Que haja uma transparência entre os conselhos e os órgãos reguladores, né? Nas emissões, por exemplo, de pareceres, notas técnicas, que deixam uma dúvida no ar, que deixam uma sensação de que é pseudociência, né? Um monitoramento das atividades profissionais, dos terapeutas, um monitoramento das pessoas que são atendidas, né? Também um monitoramento de cursos e formações, né? Tem que haver algumas regras, né? A elaboração de um código de ética, né? E o monitoramento também público, né? O monitoramento das constelações familiares e sistêmicas dentro das práticas integrativas, não só com aquilo que eu já disse antes, com o número, né? Considerando somente o número de sessões, mas pesquisa de satisfação com os usuários, né? Inclusive um local para que os usuários possam também conversar se tiver alguma dificuldade, se estiver sentindo algo diferente, que possam conversar. Enfim, é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, abordando esse tema, das constelações, sendo pseudociência ou protociência.